sou Alan Duarte, integrante do grupo, junto com Alan Becker, Alan Larroça e Alan Simões, e o nosso trabalho de física é sobre a criação de um campo magnético em um sistema fechado para a formação de um eletroímã. O magnetismo é um fenômeno físico resultante do movimento de cargas elétricas, presente tanto na natureza quanto em relações tecnológicas. O experimento em si, que desejamos fazer, demonstra a criação de um campo magnético em um sistema fechado e a formação de um eletroímã funcional. O objetivo que queremos, ao fazer esse experimento, é comprovar que a passagem de corrente elétrica por um condutor gera um campo magnético, montar um sistema fechado que funcione como um eletroímã, verificar a força magnética em função da corrente e, por fim, relacionar o experimento com aplicações tecnológicas e fenômenos naturais. Bom, nós temos uma pergunta e uma hipótese. A nossa pergunta é possível criar um campo magnético em um sistema fechado pela passagem de corrente elétrica? E a hipótese é que acredita-se que, ao passar corrente elétrica por um condutor enrolado em torno de um núcleo metálico, será possível criar um eletroímã capaz de atrair objetos metálicos. Materiais e montagem. Os materiais utilizados no nosso trabalho foram fio de cobre isolado, prego de ferro com núcleo metálico, 2 pilhas de 1,5 volts, fita adesiva isolante e clipe metálico. A montagem consistiu no enrolamento do prego, formando uma bobina com diversas espiras. As pontas do fio foram conectadas aos polos das pilhas, criando um circuito fechado. A aproximação dos clipes metálicos permitiu observar a atração, confirmando a formação de um campo magnético. Então, como o Simão já falou, para fazer o nosso experimento, a gente vai precisar de 2 pilhas, cada uma com uma fita isolante na ponta de cada um dos polos, sendo eles negativo e positivo, para a gente conectar no nosso solenoide. O nosso solenoide, que está sendo composto de um núcleo de ferro, no caso o prego, enrolado numa espira composta de um fio de cobre isolado, e um clips para ver se o sistema que a gente vai formar um eletroímã quando se passar corrente elétrica. Para se montar o sistema é bem simples. A gente pega as pilhas e conectar no nosso solenoide. Primeiro o negativo. E depois o positivo. Se observa que quando o sistema está aberto com as pilhas separadas, o clips não fica de pé, porque não tem atração magnética, sendo assim não atraído. Agora, se a gente fechar o sistema, conectando as duas pilhas, começa a passar corrente, e passando corrente, a gente cria um eletroímã. E esse eletroímã faz com que o clips fique de pé e tenha atração magnética. Mostrando mais uma vez, se eu separo as pilhas, não tem corrente passando, sem corrente não tem um campo magnético, então não tem como ter uma atração por causa de um eletroímã. Então, o clipe não se conecta. Se eu fecho o sistema, o clips se atrai. Agora mostrando, separando o sistema, o clips cai. Conceitos físicos observados no nosso trabalho foram o seguinte: campo magnético, região ao redor de um condutor percorrido por corrente elétrica onde ocorre a ação magnética. Força magnética nada mais é do que a força exercida por campos magnéticos sobre objetos ferromagnéticos ou cargas em movimento. Fluxo magnético consiste na medida da quantidade de campo magnético que atravessa uma superfície. Lei de Lenz. A corrente induzida em um circuito sempre se opõe à variação do fluxo magnético que a gerou. Bom, então esse foi o nosso trabalho sobre a criação de um campo magnético em um sistema fechado para a formação de eletroímã, e durante toda a formação do trabalho a gente teve resultados e algumas observações gerais, sendo elas que o prego ele foi utilizado como um ímã, ou seja, ele vai atrair metais e clipes. E também a gente percebeu que quando o circuito ele é desligado, todo o campo magnético que existe nesse sistema, ele vai simplesmente desaparecer. Por que ele vai desaparecer? Vai comprovar a ideia de que o circuito ele é totalmente dependente da passagem da corrente elétrica. Ou seja, tudo isso só vai funcionar
se existir a passagem da corrente elétrica. Sendo assim, a gente comprova de que sim, é possível criar um campo magnético em sistema fechado para a formação de eletroímã, e comprovando essa ideia também vai gerar alguns princípios fundamentais do eletromagnetismo que vão poder ser aplicados em geradores, motores e transformadores. Então, esse foi o nosso trabalho. Espero de coração que a senhora tenha gostado do nosso trabalho sobre formar um campo magnético em um sistema fechado. Quero te agradecer também, em nome de todo o grupo, pelo apoio que a senhora deu pra gente durante todo o ano, principalmente na PrEP, que é o foco da maioria das pessoas. Te agradecer muito, que a senhora é uma professora excepcional. E também agradecer a Maria Luísa, que foi em algumas das nossas aulas, por ter paciência com a gente. Então, eu espero muito que a senhora tenha gostado do nosso trabalho, e a gente quer te agradecer muito por tudo que a senhora fez pela gente durante o ano passado e esse ano. Muito obrigada pela atenção.